Fala pessoal, Henrique aqui para a segunda aula de analista de GIS com ArcGIS Pro. A gente vai dar seguimento aos tópicos especiais de cartografia. A próxima aula também do módulo 1 ainda continua dentro de tópicos especiais de cartografia. E a gente trabalha isso porque não quer formar apertadores de botão. A gente está tentando desenvolver em vocês um senso crítico, né, para quando aparecer certas situações, vocês saberem identificar através das definições que a gente vai passar aqui, saberem identificar que tipo de situação está ocorrendo e o que pode ser feito de acordo com a situação que surgir. Para a aula de hoje, a gente vai tratar de localização absoluta e, por conta disso, a gente vai falar de sistema de coordenadas geográficas, a formação ou a representação das coordenadas geográficas, o sistema de coordenadas planas, o sistema de coordenadas universal transverso de Mercator. Vale salientar que o UTM, na verdade, é um sistema de projeção, mas a gente vai falar da coordenada plana dentro do sistema de projeção e a formação das coordenadas planas ou a representação das coordenadas planas, né? Para fazer um paralelo ali com as coordenadas geográficas. Sobre a localização absoluta. Então, localização absoluta trata de determinar a posição exata sobre a superfície do planeta Terra. A gente viu na aula anterior que o planeta Terra ele é muito disforme. E os geodesistas eles trabalham o planeta Terra como um elipsoide de evolução exatamente para facilitar essa localização e dessa forma poder determinar a coordenada, né, ali do indivíduo, do alvo no planeta. A localização, para a gente que está fazendo análise em geoprocessamento, em processamento digital de imagem, em classificação e tantas outras metodologias aplicadas dentro da análise geoespacial, ela é muito importante. Haja vista que se você não sabe as coordenadas da área onde você está trabalhando e coloca aquelas coordenadas, aquele mapa sem coordenadas no papel e entrega para alguém, aquilo ali pode ser qualquer lugar, em qualquer ponto do mundo. Então, é praticamente indispensável saber a localização sua e do local que você está fazendo alguma análise, né? A gente pode tratar a localização de duas formas, a relativa e a absoluta, sendo a relativa a que trabalha com pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? Aquela que a gente aprende desde dos tempos antigos de escola até os tempos atuais, né? Quando a gente vai trabalhar um mapa, quase sempre a gente coloca um norte nele. E esse norte está subentendido o leste, o oeste e o sul. E nas coordenadas absolutas a gente trabalha mais com a questão de latitude, longitude, altitude, né, que é diferente ali de latitude. E ela requer um conhecimento um pouquinho mais específico, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas também não é nada complicado não, é só um pouco diferente a forma como a gente vai pensar a questão da coordenada. Mas é interessante a gente notar, ou pelo menos perceber mais para frente, que as coordenadas absolutas muitas vezes são precedidas dos pontos cardeais. A gente vai ver já já. Quando a gente fala de coordenada absoluta,
a gente parte de duas definições importantes. A primeira são os paralelos e a segunda, os meridianos. E aí a gente tem os paralelos, todas as linhas que compõem o planeta Terra paralelas à linha do Equador. Então você tem a linha do Equador e todas as outras linhas paralelas à linha do Equador a gente vai chamar de paralelo, né? É importante lembrar que do paralelo da linha do Equador, que é o paralelo de referência, para cima a gente tem o hemisfério norte. E do paralelo da linha do Equador para baixo a gente tem o hemisfério sul. Isso vai ser importante principalmente lá na transversa de Mercator. E as linhas que são que cortam do Polo Norte ao Polo Sul a gente chama de meridianos. Então toda a linha que vai do Polo Norte ao Polo Sul passando pela superfície do planeta Terra a gente chama de meridiano. E aí o meridiano de referência é o meridiano de Greenwich, que é o meridiano que passa pela cidade de Greenwich, e a gente tem nele ali como sendo o meridiano zero. Assim como a gente tem um paralelo de referência, que é o Equador, que é o nosso paralelo zero, o meridiano de referência é o meridiano Greenwich. E aí do meridiano para a sua direita, você vai ter o Oriente, e do meridiano para a sua esquerda você vai ter o Ocidente. Pela figura que está aí na tela, tá? E considerando também que você está no Ocidente. E aí a gente já pode entrar no sistema de coordenadas geográficas e podemos definir as coordenadas geográficas como a representação da localização de pontos na superfície do globo terrestre, definidos pela interseção de linhas longitudinais e transversais, são aqueles paralelos que a gente falou agora há pouco, em relação à sua referência. E aí na figura eu trago um recorte da tela do ArcGIS. Já a gente vai olhar no ArcGIS como é que isso funciona, mas aqui eu trago um recorte da tela do ArcGIS e a gente vê aqui, ó, duas coordenadas aqui escritas. Esse W aqui é de oeste e esse N aqui é de north, né, norte e oeste. E aí a gente tem as coordenadas aqui escritas. Essas coordenadas elas estão somente em graus aqui, mas elas podem vir escritas de várias formas, eu vou mostrar também já. Mas é interessante a gente já ir se familiarizando. E no ArcGIS, pronto. No ArcGIS elas aparecem aqui, ó, nessa região. E você pode observar que quando o seu mouse está navegando dentro da tela do mapa, ele já vai mudando ali a coordenada de acordo com a localização onde o mouse está. Certo? E aí é interessante a gente ficar atento às vezes, porque se você sabe mais ou menos a região do ponto que você está trabalhando e de repente você está em uma outra localização que não era aquela esperada, só de olhar essa coordenada que aparece aqui você já sabe, eu não queria estar trabalhando nessa região aqui, estou vendo que aqui eu deveria estar mais para cá, ou mais para a esquerda, mais para a direita. Isso é uma das formas de você se localizar, né? Como é colocado, a gente precisa saber onde está para saber onde quer chegar. E aí, dando seguimento aqui, na formação das coordenadas geográficas, a gente vai ter que os pontos são dados sobre graus e suas subdivisões. Pode ser grau, minuto e segundo, mas também pode ser grau decimal, que é quando eu pego a parte decimal do minuto e do segundo, ou também pode ser grau, minuto decimal. Ou seja, eu vou ter só a parte do minuto como decimal. Então vou ter, vamos lá,
30 graus e 15,6 minutos. Isso eu não coloquei os segundos e estou trabalhando somente com a questão do grau e do minuto. É importante a gente notar que 1 grau equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos. É meio semelhante com a questão da hora, meio não, é semelhante com a questão da hora, mas aqui a gente está tratando de localização, tá? E não da questão de tempo. E aí a gente entra na questão da formação das coordenadas geográficas. Eu trago um quadro aqui, eu gosto de colocar esse quadro para a gente tentar observar as coordenadas e como elas se comportam em várias regiões do mundo. Então a gente vai começar aqui pela coordenada do ponto A, que é esse ponto aqui mais à esquerda. Então a gente tem aqui, ó, a coordenada no ponto A, ela está a 50 graus, 0 minutos e 0 segundos ao norte. Então, ó, eu tenho o meu referencial aqui do 0 e eu tenho a minha linha do Equador aqui de referência e o meu Greenwich aqui de referência. E eu estou trabalhando dentro desse quadrante aqui. E nesse quadrante, as coordenadas são positivas. E por isso que eu tenho o A com 50 graus ao norte e a longitude dele está 100 graus a oeste. Como eu mostrei ali no ArcGIS, quando está em inglês aparece o W, quando está em português ele pode aparecer o O. Mas eu gosto sempre de colocar o W porque é o mais comum da gente ver assim, em internet, em livros, em artigos científicos, porque quase sempre a gente está trabalhando com uma linguagem mais globalizada. E aí eles colocam mais o W mesmo. Mas o ArcGIS na tradução coloca a letrinha O. E essa mesma coordenada aqui da latitude de A gente pode escrever também de outra forma, que é a seguinte. Ó. A latitude de A pode ser só 50 graus, 0 minutos, 0 segundos, e observe que não tem o N. Porque esse N significa que está ao norte, só que ao norte significa que é positivo. Então, se é positivo, eu não preciso botar o N, eu já sei que essa 50 está positivo, então é ao norte. Se ele tivesse negativo, era ao sul, certo? E a longitude de A está 100 graus negativos, 0 graus e 0 segundos. Observe que eu estou a oeste do Greenwich, e daqui do Greenwich para cá, andando para a esquerda, eu estou indo no sentido negativo da linha. Então a coordenada aqui, quando eu tiro o oeste e boto o negativo, eu já sei que eu estou andando no sentido negativo de Greenwich, certo? Que é a nossa referência no globo. Vamos agora para o próximo ponto, que é o ponto B. Então eu tenho aqui o ponto B. O ponto B, observe que para o ponto B eu já andei à direita de Greenwich. Então, fazendo uma analogia com o ponto A, eu já posso esperar que a coordenada de longitude dele vai ser positiva. E aí, ó, se eu for olhar aqui na longitude de B, quando ela é escrita com a questão dos sinais, ó, ela é positiva. E como ela está ao norte do Equador, então a latitude dela deve ser positiva. E conforme é esperado, a latitude é positiva. Então a gente tem aqui a latitude de B, 40 graus ao norte. Então, se você olhar aqui, ó, 40 graus ao norte. E 80 graus para este. A este de Greenwich. Então, estou a 80 graus a este de Greenwich. Se eu substituir o N e o E por sinais, o N torna um sinal positivo. Eu não preciso escrever o positivo aqui, não preciso escrever mais 40 graus. Basta escrever só o 40 graus. E também não preciso escrever o positivo aqui.
80 graus. Basta escrever o 80 graus sem o sinal do positivo. E aí a gente tem mais um ponto identificado dentro do nosso mapa. Vamos para o próximo ponto, ponto C. O ponto C, ele já está ao sul do Equador e ele está a oeste de Greenwich. Então eu estou andando no sentido negativo de Greenwich e estou andando para baixo, para o sul. Então eu já posso esperar duas coordenadas negativas. E aí vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Latitude de C, 20 graus, 0 minutos, 0 segundos para o sul e 40 graus, 0 minutos, 0 segundos para o oeste. Então, 20 graus para o sul e 40 graus para o oeste. Beleza. E substituindo aqui sul e oeste por sinais, então eu tenho menos 20 graus. Então já sei que eu estou andando para o sul e menos 40 graus. Estou andando para o oeste de Greenwich. E aí começa a ficar mais fácil de você perceber, às vezes, aonde que você está trabalhando, em qual quadrante que você está trabalhando. O ponto D, que é o nosso último ponto aqui desse mapa, a gente tem a coordenada dele aqui, 10 graus para o sul, então andando para o sul do Equador, negativamente, e 20 graus a este, eu estou andando positivamente, a leste, positivamente de Greenwich. Então eu estou aqui em 20 graus. E aí, convertendo, a gente tem a latitude de menos 10 graus e a longitude de 20 graus. Então observe que só de olhar para a latitude e a longitude já dá para você saber mais ou menos qual quadrante do planeta você está. Então se alguém te dá uma coordenada negativa de latitude e positiva de longitude, você já sabe que está nesse quadrante aqui. Se a gente for dividir aqui, em 4 quadrantes, a gente tem o A no quadrante 1, o B no quadrante 2, o C no quadrante 3 e o D no quadrante 4. E cada quadrante desse aqui tem uma representação de coordenadas específicas. Como a gente trabalha mais aqui no Brasil, então seria o nosso ponto C, a gente pode observar que é sempre o quê? Negativo, negativo. Então as nossas coordenadas geográficas para a maioria dos pontos no Brasil, para todos os pontos no Brasil, na verdade, são negativo, negativo. Tá? Quer dizer, desculpa, para todos os pontos não. A gente tem uma parte do Brasil que passa da linha do Equador ali. Lá em Roraima, eu acho. Então, ali a gente vai ter um pedacinho do Brasil com a coordenada positiva no quadrante A, né? Positivo e negativo. Quando a gente vai falar do sistema de coordenadas planas, é isso mesmo, sistema de coordenadas planas, então a gente tem que lembrar basicamente daqueles gráficos de sala de aula, de equações matemáticas, que a gente tem o eixo X e o eixo Y. Eu gosto sempre de dizer que o X é o mais preguiçoso e por isso ele está sempre deitado. E a gente tem um eixo Y apontando para o norte. E a nossa origem, aqui por acaso nesse desenho, a nossa origem está em 0, 0. Mas, para a questão de posição, a nossa origem pode ser qualquer valor. Eu poderia ter a origem no ponto 10 e 10, ou a origem no ponto 5, 7,
Então as coordenadas planas elas podem trabalhar com origens que podem variar. E aí a gente chama de offset de x, offset de y, que vai ser a origem. Vai ser uma origem meio que forçada naquele ponto. É muito comum o pessoal da topografia trabalhar com origens forçadas em algum ponto de coordenada conhecida para poder dar seguimento ao seu trabalho ali ao redor daquele ponto. A gente já vai ver um exemplo de offset. E o sistema de coordenadas, por definição, também é conhecido como sistema de coordenadas cartesianas e baseia-se na escolha de dois eixos perpendiculares, usualmente, o eixo horizontal e vertical. A gente tem ali o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical, cuja interseção é denominada origem, estabelecida com base para a localização de qualquer ponto no plano. Então, a partir da minha origem é que eu vou determinar os pontos naquele plano. É semelhante à coordenada geográfica? Sim, é semelhante à coordenada geográfica. Mas a coordenada geográfica ela tem as suas referências, os seus meridianos de referência, Equador e Greenwich, pré-determinados para todos os casos. Já as coordenadas planas não. A gente pode ter uma coordenada plana. Hoje eu estou trabalhando, digamos, no estado da Bahia. Eu posso trabalhar com um sistema de coordenadas planas ali para o estado da Bahia, que tem uma coordenada de origem, um offset de origem específico para aquela região da Bahia que eu estou trabalhando, que eu determinei. Eu posso determinar esse offset. Então eu determino, faço todo o meu trabalho ali. E depois, se eu quiser jogar no outro sistema de coordenadas, aí eu faço essa adaptação do sistema, que na verdade a nomenclatura correta é o georreferenciamento, mas nesse caso seria um georreferenciamento, mas necessariamente não é obrigatório. Eu posso ter o meu sistema de coordenadas, eu conheço o meu sistema de coordenadas, o meu cliente conhece o meu sistema de coordenadas, e eu posso trabalhar com ele sem problema nenhum. Isso aí não é nenhum empecilho. Agora, se eu tivesse, por exemplo, que fazer um cadastro territorial rural, e como eu vou submeter isso a um órgão do governo, o governo precisa conhecer o sistema de coordenadas que eu estou trabalhando, e por conta disso eu vou ter que fazer um georreferenciamento. Aí sim, nesse caso, precisa fazer esse georreferenciamento e transformar a minha coordenada plana numa coordenada que seja reconhecida pelo governo, digamos assim, Na aula anterior a gente viu que o sistema de coordenadas oficial do Brasil é o SIRGAS 2000. Então eu posso trabalhar com a coordenada plana sem problema nenhum, fazer meus cálculos, fazer minhas análises todas dentro da coordenada plana e depois converter para o SIRGAS 2000. O ArcGIS Pro ele tem a facilidade de que quando você joga camadas com coordenadas de referências diferentes, a visualização que ele te entrega é como se tivesse tudo no mesmo sistema de coordenadas. Então, isso é muito bom, mas também é preciso ter muito cuidado com isso. Porque às vezes você passa uma camada para um colega seu que está trabalhando, você está ali trabalhando numa coordenada plana, uma coordenada que você conhece, mas quando você bota no ArcGIS, ele converte, digamos assim, para a coordenada do projeto. Mas quando você passa aquela feição para um colega de trabalho, ela está indo com a sua coordenada plana. E se o seu colega estiver trabalhando com outro sistema de coordenadas, ele vai enxergar dentro desse outro sistema de coordenadas e vocês dois vão estar trabalhando em sistema de coordenadas diferentes. Aparentemente, visualmente, vai estar a mesma coisa para os dois.
Mas quando a gente vai jogar essas camadas para a internet, aí vão surgir alguns probleminhas. Por quê? O ArcGIS ele vai te avisar, ó, você está trabalhando com sistemas de coordenadas diferentes no seu projeto. Você deseja atualizar o seu sistema de coordenadas ou converter uma camada para a coordenada padrão do projeto ou para uma coordenada específica, um sistema de coordenadas específico. E aí você vai fazer a escolha. A gente vai falar sobre isso quando a gente for trabalhar a aula de exportar camadas para a internet. E quando a gente fizer essa exportação, aí vocês vão ver que podem acontecer essas questões das coordenadas serem diferentes. E se o seu colega estiver trabalhando no sistema de coordenadas diferente, quando ele for submeter a coordenada para a internet, também vai dar problema lá no dele. Né? É por isso que quando a gente tem um projeto que está sendo trabalhado por várias pessoas, é interessante que todo mundo esteja trabalhando no mesmo sistema de coordenadas. Porque isso vai evitar problemas futuros. O que tecnicamente não é um problema. Você trabalhar com sistemas de coordenadas diferentes. Até porque o software ArcGIS ele é inteligente o suficiente para te ajudar a fazer essa conversão. Mas isso ajuda na organização do projeto e evita que você perca tempo na hora de exportar uma camada e ele dizer que as camadas estão diferentes, então tenta converter tudo para a mesma camada, para o mesmo sistema de coordenadas. E aí a gente chega no senhor Mercator. Né? A Universal Transversa de Mercator na verdade é uma projeção, né, mas que trabalha com coordenadas planas. Porém, além das coordenadas planas, a gente tem um terceiro dado, porque a gente precisa saber um fuso. Mercator determinou que o planeta é dividido em vários fusos. Né? Isso foi ele quem criou, tá? Ele foi lá, estudou dessa forma e criou desse jeito. E o interessante é que a forma como ele criou agradou a muita gente e o sistema dele é utilizado até hoje. Muitos países do mundo ainda utilizam o sistema de Mercator. No Brasil, a gente ainda tem muitos trabalhos elaborados em UTM, né, que é a sigla para como o sistema é conhecido. Todo o trabalho que ele fez na época, né, ainda é bastante atual, assim, do ponto de vista de coordenadas e de localização. Então, a gente tem aqui o offset, não necessariamente o offset, ainda não vamos falar disso agora, mas a gente pode colocar aqui a distância relativa ao centro do meridiano é sempre de 500 mil metros. Ele determinou isso matematicamente por escolha e a gente já começa a ter elementos da coordenada plana para o Mercator que vai nos levar aí sim ao offset, né, que é a referência desse sistema de coordenadas. Vamos ver no próximo slide. O fuso, que é um dos 3 elementos das coordenadas de Mercator, sistema plano, o fuso ele vai nos dizer onde a gente está trabalhando. Então eu tenho aqui no Brasil, eu tenho o fuso 25, pega aqui o litoral do Nordeste, tá vendo? O fuso 25 engloba inclusive aqui a ilha de Fernando de Noronha, que ela deve estar por aqui assim. O fuso 24, o fuso 23, até o fuso 18. São vários fusos. Cada fuso desse é um recorte no globo terrestre. Então todo mundo que está dentro do fuso 24 está sujeito a uma coordenada que tem 500 metros
de uma linha a outra. Então é basicamente isso que ele diz ali. Certo, então eu já tenho 500 metros. Quer dizer, eu já tenho o meu vertical. O meu vertical não, eu já tenho o meu horizontal. E o meu vertical, como é que a gente vai definir? Vamos lá, vamos ver mais para frente. Ó, como é formada a coordenada de Mercator? Então, eu já tenho o meu 500 metros aqui na referência. Se eu andar para cá, se eu andar para a esquerda, né, da minha referência, eu vou ter as coordenadas decrescendo, e se eu andar à direita da minha referência, eu vou ter as minhas coordenadas aumentando. Observe que o meu 0, 0 aqui, o meu offset, ele está em 500 mil. Então ele não é x igual a 0, é x igual a 500 mil. Ao meu norte, eu vou aumentando até 10 milhões. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu já estou em 9 milhões e 329 mil e um pouquinho ali. Então eu vou aumentando até 10 milhões. E para baixo eu vou diminuindo. Mas eu parto de 10 milhões. Então, o meu offset, o meu 0 em x para as coordenadas de Mercator é 500 mil. Se eu for para norte, é 500 mil e 0. Se eu for para o sul, é 500 mil e 10 milhões. Tá vendo o 10 milhões aqui? Então é 500 mil e 10 milhões, e eu vou decrescendo até essa faixazinha aqui na cor azul. O que é que ela significa? Ela significa que trabalhar dentro dessa área para as coordenadas de UTM pode gerar alguns erros. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre esses erros, mas eu já quero adiantar aqui dentro do UTM que a gente trabalha dentro dessa faixazinha aí amarela. Porque para lá eu já estou começando no erro, e para cá eu já estou começando no erro. Então, se eu estiver aqui em cima, eu estou no erro. Se eu estiver aqui embaixo, eu estou no erro. Então, o ideal de trabalhar com as coordenadas UTM é dentro desse campo aqui. Tá bom? As coordenadas UTMs para Recife, né, se a gente estiver trabalhando aí, vamos supor, na cidade do Recife, o centroide ali do Recife, ó, ele está 25, no fuso 25 leste. Então eu estou negativo do Greenwich, estou indo para o negativo do Greenwich, e aí eu retomo aquele primeiro slide de posição absoluta e relativa. Observe que aqui a gente tem as coordenadas este e sul e leste. Então, apesar das coordenadas relativas serem norte, sul, leste e oeste, elas também são muito usadas no sistema de coordenadas absoluta, né, para nos ajudar a dizer qual direção a gente está seguindo. E aí eu tenho aqui, ó, ele está a este, então eu tenho o meu centroide aqui, o meu centro de referência, centroide não, tá? O meu centro de referência, eu estou a este, então Recife está a este dessa referência, e eu estou a sul da referência do Equador. Então, eu estou a este e a sul. Eu devo estar nessa região aqui, ó. Recife está nessa região aqui. E aí ele está dizendo que está a 292.499,51 a este. Então, eu estou aqui, estou em 166 mil nesse ponto. 500 mil aqui, 300 mil aqui, 200 mil aqui. Então eu estou mais ou menos nessa linha aqui, ó. Estou mais ou menos nessa linha, né? E eu estou a 9.108.830.
Se eu começo em 10 milhões aqui e vou baixando, aqui já é 8 milhões, então 9 milhões é nessa região aqui. Então Recife deve estar dentro desse primeiro retângulozinho aqui, digamos. Esse trapézio, né? Recife deve estar aqui dentro. Então observe como as coordenadas são importantes para a gente poder se localizar ali dentro do nosso sistema UTM e dos vários outros sistemas que a gente estiver trabalhando. Se a gente seguir, a gente vai se deparar com uma situação que é o principal problema de coordenadas UTM que acontece em diversos trabalhos por aí. O que acontece? O UTM, essa faixazinha aqui, ela funciona muito bem para cada fuso. Se eu tiver no fuso 25, o meu ponto central é 500. Se eu tiver no fuso 24, o meu ponto central é 500 mil. Se eu tiver no fuso 23, o meu ponto central é 500 mil. Então o que acontece? Toda vez que você passa a linha dos fusos, o seu sistema de coordenadas ele muda completamente. Ele começa a contar novos valores a partir daquele sistema de coordenadas. Os valores são semelhantes, mas, por exemplo, o 500 mil do fuso 24 é aqui. O 500 mil do fuso 23 já é aqui. Então, são duas vezes que o 500 mil aparece, mas em fusos diferentes. E aí, quando a gente chega aqui, ó, eu tenho o fuso 24 do lado de cá e o fuso 25 do lado de cá. E eu tenho, por exemplo, a cidade de Caruaru. O que acontece com a cidade de Caruaru? Metade da cidade eu trabalho com as coordenadas UTM do fuso 25. E a outra metade da cidade eu trabalho com as coordenadas UTM no fuso 24. Então, dependendo de onde você está em Caruaru, as coordenadas vão ser muito diferentes. Às vezes você atravessa uma rua e observe que se aqui é 500 mil, para cá é 9, pronto, 833 mil, né? Então eu tenho, para cá eu estou perto do 833. Quando eu passo para o lado de cá, eu estou perto do 100. Do cento e poucos mil, 122 mil. 166 mil, desculpa. Dos 166 mil. Então é como se eu tivesse quebrado uma linha imaginária de coordenada e reiniciado todo um sistema. Então, quando eu estou numa cidade como Recife, não tem problema nenhum. Criei o fuso, trabalhei com as minhas coordenadas conhecidas ali e tal. Fiz o meu projeto todo em UTM, não tem nenhum problema. Tiver numa cidade aqui, Garanhuns, no fuso 24, não tem nenhum problema. Fiz todo o meu serviço, todo o meu trabalho. Mas quando eu estou em Caruaru, que é uma cidade que está entre dois fusos, a atenção tem que ser redobrada. E muitas vezes as pessoas não sabem, e quando eu jogo no ArcGIS a coordenada UTM, se eu fiz um projeto aqui da BR, a BR pegou daqui para cá, e eu jogo esse projeto no ArcGIS, ele pode ficar completamente distorcido, porque essa parte aqui, ou o ArcGIS vai entender que está tudo no mesmo fuso, ou o ArcGIS pode não conseguir reconhecer a diferença de fuso aqui. Porque lá no ArcGIS eu posso determinar, estou trabalhando no fuso 25, estou trabalhando no fuso 24, e aí o ArcGIS vai achar que está tudo no fuso 25, então ele vai pensar que esse lado da BR aqui é para estar lá do outro lado aqui, lá no finalzinho do fuso 25. E não está, na verdade, está dando segmento aqui. E aí isso pode gerar um erro, uma dificuldade, ou você pode se deparar com isso e não perceber por que isso está acontecendo. E é simplesmente por conta disso, porque está atravessando o eixo entre dois fusos.
Dá para trabalhar com os dois? Dá. Você faz o seu projeto, só que aí você bota essa parte tá no fuso 25 e aí você bota lá, bota a linha de referência do fuso, bota o seu sistema para cá, suas coordenadas para cá. Depois você bota seu gradil de coordenadas do outro lado, do outro fuso, do fuso 24, e pode fazer tudo ali. Ou, como eu prefiro fazer, sair do UTM e trabalhar em um outro sistema de coordenadas. Porque aí fica muito mais fácil, não vai ter essa quebra de coordenadas e tal. E é até mais elegante, assim, do ponto de vista profissional, né? Antes da gente finalizar, deixa eu ir aqui no ArcGIS. A gente, olhando aqui, ó, as coordenadas, eu quero mostrar a vocês aqui. Eu estou trabalhando aqui na minha coordenada. Vamos lá, vamos ver aqui. Recife. Estou aqui trabalhando em Recife, mas eu não queria, as coordenadas estão... Eu não sei que coordenadas são essas. Eu queria a coordenada de um TM, eu queria saber aqui onde que fica... Pronto, aqui o cemitério de Santo Amaro. Eu tenho que fazer um levantamento em UTM do cemitério de Santo Amaro. Então eu venho aqui, ó, nessa setinha do lado. Numa próxima aula eu vou ensinar vocês como trabalhar um projeto do começo, tá? Montando um projeto, abrindo um projeto, organizando todo o projeto. Aqui eu só estou pincelando aonde que a questão das coordenadas vão aparecer dentro desses futuros projetos que a gente vai estar trabalhando. Então, ó, quando eu clico aqui, ó, eu tenho vários sistemas de coordenadas. Eu tenho um sistema métrico de coordenadas, que é plano. Eu tenho PES e PES americano, né, que é um sistema mais do hemisfério norte. Grau decimal, posso até mudar aqui, ó, grau decimal, aí ele ficou 34 graus e 88 oeste, 8 graus e 05 sul, ou eu poderia botar aqui menos 8,05, né, menos 8,05, não precisaria colocar nem o oeste nem o sul aqui. Eu posso ter graus, minutos e segundos, ó, 34 graus, 53 minutos e 2 segundos, e aí o meu mouse passei aqui, ele vai mudando ali o grau, minuto e segundo. Posso ter graus e minutos decimais, como eu falei naquela hora, né? Esses são os mais usuais. Aqui os mais usuais são grau decimal, grau, minuto e segundo e UTM, certo? Esses aqui são mais americanos. Esse aqui é americano também, USNG. Esse aqui é um militar, também americano, MG é um militar... Acho que é Militar Geodesic Reference System, alguma coisa assim. Ele é muito semelhante ao UTM. Ó, quando a gente pega o UTM, dá 25... Não, desculpa. Quando eu pego o UTM, dá 25 L, aí 2, 9... Aí ele, se não me falha a memória, ele quebra esse 2 aqui, fica só com essa partezinha, e ele tira esse 9 aqui e fica com o restante. Quando eu vou, tá vendo? Ele fica só com a partezinha depois... Ele é um sistema militar de referência, utilizado lá pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas é bem semelhante ao UTM, não tem muita diferença não. E aí eu posso trabalhar aqui com a coordenada que eu quiser. Inclusive, eu posso até vetorizar aqui em cima desse sistema, só para ter uma ideia, por exemplo, com cálculo de área, mais grosseiro, tá? Não façam isso. Se você quer ter um levantamento a nível classe A, é interessante fazer um trabalho de campo com GPS e depois vir aqui só com os pontos e gerar um polígono. Mas para um cálculo grosseiro, para fazer uma estimativa, a gente pode fazer aqui, inclusive ele tem aqui ferramentas de medição de área, medição de distância. Eu posso calcular a distância aqui de um ponto a outro.
Ele fez uma... Aí 300 metros, tá vendo? Enfim, o mais importante aqui é a gente saber que existem outras formas de representação do sistema de coordenadas e saber identificar elas. Quase sempre num projeto, opções, mapas de cena, referência espacial. Quase sempre num projeto, a referência espacial está setada, né? Está pré-programada para ser dessa forma aqui, ó. Utilizar a referência espacial da primeira camada operacional. Então, se eu adicionar uma camada que está trabalhando com grau, minuto e segundo, ele vai gerar um sistema de coordenadas já em cima de grau, minuto e segundo. Se eu entrar com uma coordenada em UTM, ele vai gerar um sistema de coordenadas em UTM. Então, ou você escolhe o seu sistema de referências aqui. A gente vai aprender a escolher um sistema de referências por aqui. América do Sul. E aí eu posso escolher o SIRGAS 2000, que é um que eu gosto muito de trabalhar, né? O sistema de referências do Brasil. Então vem aqui SIRGAS 2000, já setei ali. Então todo o meu projeto ele vai converter para SIRGAS 2000. Converter não, mas a gente vai visualizar em SIRGAS 2000. Eu acho interessante. Opções, mapas de cenas, referências espacial. Eu acho interessante aqui que ele tem alguns sistemas. Pronto, aqui, ó, esse aqui é de 1956, né, o SAD 56. São sistemas muito antigos e ainda assim a gente tem projetos, porque se está aqui é porque alguém deve estar usando ainda pelo mundo, né? E aí eles têm que ter para poder atender a demanda da necessidade. E tem outros até mais antigos. Mas não se preocupe, porque eu estou entrando aqui no ArcGIS assim, de forma mais aleatória, né? A gente já veio aqui na outra aula, a gente já entrou nesse campo aqui na outra aula, mas a gente vai vir com calma aqui, entender o que é o porquê de algumas coisas aqui. Não dá para falar de tudo, mas dá para a gente falar dos principais aqui, dos principais pontos, daqueles que vão ser relevantes para os nossos projetos futuros. Alguns pontos aqui é só para quem trabalha num nível mais hard, mas à medida que você vai pegando experiência, vai entendendo o que vai ser um raster, né? O que é um raster, imagem, o que é isso, a questão de geoprocessamento, né? Ele vem com algumas configurações, porque na verdade isso aqui são as configurações. Pronto. Então, para finalizar agora sim, eu vou deixar essa tarefinha aqui para vocês, que é o seguinte: vocês vão entrar lá na aula passada, a tarefinha foi de ver a documentação. Agora eu quero que vocês descubram quanto custa o ArcGIS Pro. Quanto é que custa um ArcGIS Pro? Porque quando a gente vai cobrar por um serviço de geoprocessamento, muitas vezes a gente não sabe quanto cobrar. E um dos pontos de partidas para saber quanto cobrar é saber quanto a gente gasta. Então, quanto custa um ArcGIS Pro? Às vezes eu estou trabalhando numa empresa e aquela empresa disponibiliza para mim um ArcGIS, mas quanto é que aquela empresa está pagando pelo ArcGIS? Né? Será que esse preço é de uma vez? Será que ele é uma mensalidade? Será que ele é anual? Será que existem vários preços para o ArcGIS Pro? Um ArcGIS Pro para
para um usuário comum, o ArcGIS Pro para empresa. O Windows tem sistema operacional para empresa, para estudante, para pessoa física single, né, que é por conta própria. Então o Windows tem vários. E o ArcGIS Pro, né, eu quero que vocês deem uma olhada lá, façam essa busca e já fiquem por dentro de quanto custa aí o ArcGIS Pro. Lembrando que o ArcGIS Pro é a nata do que a gente tem hoje de geoprocessamento, tá? O mais moderno que existe, por enquanto, é o ArcGIS Pro. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado por mais essa aula e até a próxima.